E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o Mobi Tracking, o carro ideal para você que anda bastante na cidade, quer economizar combustível e estacionar em qualquer lugar. Afinal, é um compacto que aguenta bem o tranco, tem uma altura boa do solo e se você quer saber tudo sobre ele, fica aqui no vídeo até o final. Desde seu lançamento, o Mobi não fez tanto sucesso quanto a Fiat esperava, mas nos últimos meses anda acumulando bons números de venda. Por que será? O carro é bom, afinal, para a cidade, ele tem uma altura do solo muito legal, o que faz com que você passe em qualquer buraco e não rale, não raspe nem a frente, nem aqui o entre-eixo do carro, que por mais que seja curto e o espaço seja um pouco comprometido, se você anda sozinho no carro ou em duas pessoas, ele é perfeito para você. Essa rodinha tem 14 polegadas, é pequenininha, mas pelo menos é de liga leve, porém pagando um pouco mais de R$2.000 no pack que leva ela. A versão Tracking tem algumas diferenças visuais e também funcionais, como sua suspensão um pouco elevada. A capa do retrovisor é preta, o teto é preto, bem bonito, e também tem aqueles adesivos Tracking já conhecidos de outros modelos, como o Argo, assim como esse adesivo preto aqui na frente, que lembra as versões Touareg dos Jeeps, bem bonitos também, com esses desenhos triangulares, e também toda essa parte em volta das caixas de roda, toda essa parte de plástico aqui na frente também, tem bastante plástico, que dá uma cara mais invocadinha para ele. Tem um farol de milha que fica numa posição elevada, então à noite ela ilumina bastante. Farol, claro, totalmente halógeno, todos os tipos de luzes halógenas, mas é um farol que tem um alcance normal, bom. Na frente também, sem muitos detalhes, o novo logo da Fiat, nessa versão aqui é escurecido, tudo aqui preto. Nessa cor cinza, ela não tem muito contraste em relação aos detalhes, então não dá para ver direito quais são os mínimos detalhes que mudam na versão Tracking. Talvez uma versão branca ficaria um pouco melhor. Mas aqui também do lado a gente tem esse adesivo preto, que talvez daí vocês possam não ver, mas tem um adesivo preto fosco aqui na lateral do carro, que vem até o final com a inscrição Tracking, que mostra que esse carro é a versão Tracking e não as outras. Poucas diferenças no final para outras versões, mas se você bater o olho de longe, você vai ver que esse aqui é uma versão um pouco mais aventureira do que o Mobi que você está acostumado a ver por aí nas ruas. Hoje o Mobi, em todas as suas versões, ele é oferecido com esse motor aqui, 1.0 Fire Evo, a evolução do Fire, lá de trás, desde a geração do Palio. É um motor um pouco cansado talvez já. Ele foi oferecido em uma época com o novo motor 1.0 3 cilindros da Fiat em sua versão Drive, mas foi descontinuado. Antes ele vinha com direção elétrica, agora direção hidráulica. Para alguns isso pode ser um regresso, mas ainda assim de qualquer forma é um motor muito confiável, que qualquer um sabe mexer, que a gente sabe que não é um motor problemático. Então por esse ponto é uma vantagem sim do carro, porque ele não vai te dar dor de cabeça nenhuma. São 75 cavalos no etanol e 9,9 kg de torque, o que faz com que esse carro, que pesa um pouco menos de 1.000 kg, faça um 0 a 100 em quase 14 segundos. Realmente, potência e desempenho não é seu forte, mas ele não faz feio não. A gente vai falar disso melhor quando a gente estiver dirigindo, mas eu já adianto, ele não é muito bom para rodovia, porém para andar na cidade, saída de farol, afinal um carro feito para mobilidade, um carro feito para andar na sua cidade, ele é bom sim. É um motor antigo, afinal, a gente tem quase nada de tecnologias recentes, ainda tem tanquinho de partida frio e o comando é acionado por correia dentada ainda, uma tecnologia um pouco antiga. Não tem manta acústica, também óbvio que na varetinha não vai ter alças pantográficas para um carro dessa categoria, mas de qualquer forma, é como eu falei, você consegue ter economia, bastante economia, é um motor confiável, e você consegue, com esse carro, com esse porte de carro, se enfiar em qualquer lugar da cidade. E isso é muito bom. A traseira do Mobi é um pouco peculiar e pode não ser uma das mais belas, mas ela é bem funcional. Afinal, essa tampa de vidro faz com que reduza seu peso e ele tenha também um consumo e um desempenho um pouco melhor. E você pode falar, ah, mas é vidro, vai quebrar fácil. Mas não, gente. Ele é bem reforçado e vocês podem ver que tem um palmo aqui de para-choque antes do vidro, então se tiver uma pancada aqui, não vai afetar o vidro não.
alguns detalhes em inscrição tracking aqui, tem esse desenho meio tribal aqui embaixo, logo da Fiat e o logo Mobi escurecido, num tom fosco, meio brilhante não, mas tem um tom metálico, bem bonito. Tem limpador de para-brisa traseiro, não tem câmera de ré, mas pelo menos a gente tem sensor de estacionamento, que tem um barulho bem chatinho quando está lá dentro, parece até que foi posto depois, que não vem de fábrica, mas pelo menos a gente tem. Traseiro também tem esses pedaços aqui em plástico, que também continua tendo esse visual um pouco mais parrudo pro carro, podemos assim dizer. A abertura do porta-mala é feita ou lá por dentro, embaixo aqui no assoalho, ou pela chave canivete, inserindo ela aqui e abrindo, fazendo clique para a esquerda, não tem botãozinho. E é um porta-mala bem pequenininho, como vocês podem ver. Afinal, são 235 litros e eu fiz questão de colocar meu material aqui de gravação para vocês verem o tamanho do porta-mala, como ele é pequeno. Minha bolsa de câmera tá assim na vertical, se colocar na horizontal, você vê que cabe mais uma aqui. Caberia umas 5 bolsas dessa, né? 4 aqui e uma de atravessado assim. Mas olhem como é pequeno o espaço do porta-mala. Minha mão praticamente encostada ali no banco tem 2 palmos e meio, 3 palmos. É um espaço bem restrito. Pelo menos ele é bem acabado, olha. Ele tem todo esse carpete aqui, tem essa alcinha que tem um acabamento firme, mas tem essas rebarbinhas aqui, mas pelo menos a gente tem dos dois lados. Não tem iluminação, mas por incrível que pareça, e acreditem se quiserem, o step fica aqui embaixo. E sabe qual é o melhor? É a mesma roda lá de fora, tirando que é uma roda de aço aqui dentro, mas o pneu é o mesmo. Tudo fica alocado aqui dentro. Então, por mais que seja um porta-mala pequeno, ele consegue ter espaço para colocar a roda auxiliar. A roda auxiliar não. Ele consegue ter espaço para colocar o step. Pois isso é um pouco surpreso. Ó, tem essa cordinha aqui que se alguém te sequestrar, você puxa, o porta-mala abre. Agora a minha pergunta é: vamos sequestrar uma criança? Porque, desculpa, mas que adulto que caberia aqui dentro? Não consigo pensar. Já aqui na parte de trás do Fiat Mobi Tracking, o espaço para mim é razoável. Ainda me faltam uns 3 dedos. Lembrando que eu tenho 1,78 m, só que eu sou magrinho, né? Meu porte não é dos maiores, eu só tenho um pouco de altura. Mas em relação aqui meu joelho e meu pé, tá legal. A separação lateral é bem pequena. 3 adultos aqui atrás é quase impossível. 3 igual eu, até vai, mais ou menos, mas vai. Agora, maior do que eu, é um pouco complicado. Uma coisa que é até surpreendente, a gente tem aqui esses bolsões aqui na frente do banco, dos dois lados, inclusive. Muita marca tira isso de um lado, deixa só em um deles, e algumas nem colocam. Esse aqui mesmo sendo um carro de entrada, claro que é uma versão topo de linha, mas é um carro de entrada, tem nos 2 bancos. Mas, em contrapartida, os bancos são aqueles bancos inteiriços, o que pra mim não faz muita diferença, sim, em relação à minha altura, à minha condução. Mas talvez para algumas pessoas, ou pelo porte de algumas pessoas, fica um pouco desconfortável. Depende bastante. O acabamento aqui é bem simples, é tudo plástico, é claro. Porém tem texturas diferentes, aqui tem como se fosse, parece meio que estivesse chovendo aqui, uma textura bem diferente. O plástico não é da melhor qualidade, mas também não é ruim, é um plástico bem padrão. Aqui na maçaneta também não tem nenhum detalhe, aqui ele é meio marrom, não sei se daí dá pra ver melhor, mas ele é meio marrom, meio verde, parece uma coisa meio militar. O vidro aqui é tudo também essa manoplinha em plástico, é manivela, vidro raiz. Porém, o lado bom é que abre por completo, mas você tem que ficar fazendo esforço aqui para o vidro abrir ou fechar. Mas, lembrando, é um Fiat Mobi, é um carro de entrada, não é um carro feito para ter todos aqueles aparatos igual o outro carro tem, mas merecia ter um vidro elétrico, pelo menos dessa versão Tracking. Pelo menos a gente não tem nessa parte aqui nenhum parafuso aparecendo, mas infelizmente tem aqui um espaço. Aqui você vê que ele abre para você justamente conseguir colocar a perna aqui com conforto, para quem tiver a perna um pouco maior. Mas a pena que também não tem
porta-copo, nem um porta-treco, nem nada aqui na porta. Fica só o alto-falante. E se você quiser colocar garrafa em algum lugar, vai ter um só. Aqui, só um porta-copo. O único lugar para você colocar uma garrafa. Mas ele tem esse plastiquinho aqui, ó, que tampa pelo menos o parafuso. Então isso é bacana. Não é emborrachado, mas pelo menos a gente tem um espacinho pequenininho aqui. Não sei para que eu usaria isso aqui, mas pelo menos tem, talvez para colocar uma moedinha, alguma coisa assim. E um porta-copos só. Então se tiver 3 passageiros e quiser colocar 3 porta-copos, 3 copos no caso, ou 3 garrafas, não tem como. Aqui as texturas, como eu acabei de falar, ó, são texturas diferentes. Aqui em cima também. E esse verde meio marrom com parafuso aparecendo. Não tem alça de segurança, mas pelo menos a gente tem os itens obrigatórios, é claro. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e apoio de cabeça. Lembrando que esse banco também é um banco bem macio, então ele tem um revestimento legal também. Na minha opinião, tem um desenho bonito, tem essas costuras laranjas. Então, de conforto, o Mobi vai bem. Porém, de qualquer forma, fica um pouco apertadinho aqui atrás, claro. A janela é bem pequenininha, então você fica talvez um pouco meio claustrofóbico, você se sente meio apertado. Ainda mais com esse banco que é um pouco grande aqui na frente, com esse encosto. Mas nada ruim, assim. Eu tô dizendo que não seria talvez mais confortável para uma viagem longa. Agora, para andar na cidade, de boa, bem tranquilo. Já aqui na frente do Mobi, o conforto se replica como lá atrás. Nada excepcional, mas é confortável. Mais confortável que seus concorrentes, na verdade. A gente não tem muitos ajustes, porém tem sim o ajuste de altura do volante, mas não tem de profundidade. Pelo menos a gente tem algum ajuste, coisa que seu concorrente não tem. O ajuste do banco também tem tanto o do encosto, é claro, como o de altura. E esse para mim é um dos piores defeitos do carro. Vejam que eu vou colocar na altura mais baixa, que não vai mais baixo que isso. E eu ainda me sinto muito alto. A impressão que eu tenho é de que o teto está perto. Não está perto, tem uma distância boa até o teto. Mas a impressão que me dá é essa. E talvez isso não seja muito bom para pessoas com 1,90 m, talvez. Talvez a pessoa fique se sentindo muito alto. E aí a visão aqui não fica muito legal. Eu percebi que isso é uma coisa de outros modelos também da Fiat, como o Argo Tracking, que também tem essa posição mais elevada de dirigir, talvez por ser uma versão Tracking, uma coisa mais aventureira, mais alta. A Fiat quis mostrar que você pode ter uma sensação um pouco mais alta do carro sem ser que o carro seja alto. Mas de qualquer forma, não é uma coisa que incomoda tanto assim, mas é um ponto negativo sim para quem é um pouco maior. Então, os bancos são praticamente os mesmos. A gente tem umas abas laterais pequenas, mas são suficientes para segurar você numa curva, uma coisa do tipo. O banco é confortável. A posição de dirigir não é aquela posição de dirigir, é claro, é um Mobi, isso daqui. Mas é boa. A gente consegue se ajustar bem até. Esse volante aqui, ele veio da estrada, né? Agora tem comandos aqui no volante, tem esse black piano. Ele não é revestido em couro, ele é todo em borracha. Ele tem um tamanho até um pouco avantajado pelo tamanho do carro. O carro ele é pequenininho e o volante parece que acompanha o volante de um carro maior. Eu acho que o volante deveria ser um pouquinho menor, mas também não é uma coisa que atrapalha na condução de forma alguma. O acabamento da porta é o mesmo lá de trás, é claro. Que a gente não tem parafuso aparecendo, porém aqui tem, infelizmente. Pelo menos tem vidro elétrico. Só nas duas portas da frente, é claro, lá atrás é manivela, mas pelo menos o vidro elétrico. E é um toque só. Aqui para você mexer na função do retrovisor, que também tem o tilt down. Então, quando você engata a ré, vou ligar o carro aqui para vocês. Então, assim que você engata a ré, ele desce o retrovisor automaticamente. Basta você colocar novamente na posição normal e ele levanta. Isso é bem legal também. Levantando aqui os vidros, não fazer muito barulho lá de fora. O volante é esse aqui. Agora não tem comando do lado esquerdo. Toda a parte do computador de bordo veio para esse palitinho aqui na frente, ou aqui na ponta, nessa haste do limpador de para-brisa.
mas as funções de volume e de passar a música, a fonte do som que está vindo, se é Bluetooth, se é rádio, se é USB, ou para você falar com o seu assistente pessoal do celular, ainda se mantiveram aqui. Acho bonito esse Black Piano, tem esse cromadinho aqui em volta, então por mais que seja um carro de entrada, tem um leve requinte. Aqui no cluster a gente tem poucas funções, então temperatura, trip, só tem um trip, não tem trip A, trip B, média de consumo, tem a média de velocidade que você andou, quanto tempo desde a hora que você zerou o trip e autonomia. Não tem muitas funções. Poderia ter um velocímetro digital aqui no meio, poderia também ter mais de um trip, né? Você conseguir marcar trip A, trip B, talvez um consumo instantâneo, mas de qualquer forma, pelo menos a gente tem essas funções. Aqui do lado esquerdo, marcador de combustível, aqui temperatura, aqui não tem nada, você vê que eles colocaram até só um logo Fiat, mas tem um desenho bonito dentro do painel, tem um velocímetro aqui em volta e o contagiro ali do lado esquerdo, lembrando que ele vai de baixo para cima no sentido anti-horário também, ele não é no sentido horário igual a maioria dos carros. Aqui a haste de seta, sem novidade também, igual qualquer outro carro. Aqui tem a haste do limpador de para-brisa, que claro não é automática, e é desse jeito que a Fiat faz, você virando aqui e não colocando para cima ou para baixo. Também tem o limpador do vidro traseiro, então é uma função que mesmo para o carro de entrada pelo menos a gente tem. A visão do painel é essa, é um painel bem simples também, todo de plástico, com as mesmas texturas, diferenciadas pelo menos. Você vê que é diferente, ó, o material aqui em cima e aqui, textura do plástico. Tem como se fosse um pote aqui, assim, você consegue apoiar algumas coisas aqui. E tem multimídia, pelo menos. Na versão top de linha a gente tem essa multimídia, que é a mesma que vai na estrada também. E uma coisa muito bacana, a gente consegue conectar Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ou seja, é um carro simples de entrada que tem função que muitos carros tops não tem. Bem diferente isso, né? A gente consegue mexer em tudo sobre o veículo aqui, tem bastante configuração e isso é bem legal. Gosto dessa multimídia. A Fiat anda mandando muito bem em multimídia no geral. Como vocês podem ver, ele tem esse somzinho. Você consegue desativar esse som também, é claro. Você consegue aqui entrar no menu e selecionar o jeito que você quer aqui que apareça. Aqui para você colocar o CarPlay, aqui para você colocar o seu celular. É uma multimídia bem completinha, não é tão grande, mas é bem completa. Tem os botões aqui que eu acho bom também. Gosto quando tem os botões, melhor do que quando é touch. Aqui também engraçado, né? O botão na luz de neblina fica aqui e não aqui na haste de iluminação, como na maioria das marcas. Pisca-alerta, desembaçador do vidro traseiro, ar-condicionado aqui, eu não preciso nem me prolongar, velocidade, tudo normal, como qualquer outro carro. Aqui a gente tem um espaço bem amplo, aqui, vocês podem ver. A gente tem tomadinha USB, com esse cromadinho em volta também, ficou bonito. Auxiliar, tomadinha 12 volts, dois porta-copos, que são emborrachados aqui embaixo. Pois é, acreditem se quiser, é emborrachado. Aqui nesse porta-treco no meio também é emborrachado. Bem legal, esse porta-treco também ele é estreito, ele é baixinho, mas é bom. Cabe uma coisinha ou outra ali, uma moedinha e tal, e não fica fazendo barulho, isso é bem legal. Aqui esse detalhezinho da Fiat Flag, como os últimos modelos estão vindo. A manopla é a mesma de sempre, manoplinha com câmbiozinho bom, eu gosto. Tem gente que acha que é ruim porque é mole, alguma coisa assim, mas eu curto essa manoplinha. Eu gosto porque tem esse espaço amplo. Talvez poderia ter um porta-treco melhor para você colocar um celular, uma coisa assim? Poderia. Mas tem espaço aqui pelo menos. Só que você escolhe, né? Ou você coloca a garrafa ou você coloca o celular. Porém, a gente tem aqui na porta um porta-garrafa e também esse porta-treco. Então dá tranquilamente para colocar tudo na porta do outro lado. Também é a mesma coisa. Os bancos são esse. Com esse desenho aqui, essas costuras laranja também. Espelho não é fotocrômico. A gente tem 4 saídas de som também aqui, ó. Tem os tweeters. A qualidade do som é boa pelo tipo do carro. Uma coisa legal dele também que é diferente, além da luzinha aqui, ele tem esse console no teto. Então você consegue puxar esse espelhinho aqui para ver a criançada lá atrás. E também
tem como se fosse um porta-treco aqui que eu uso para colocar meu óculos. Ele tem uma espuminha ali dentro. Não é um porta-óculos, ele é um porta-treco na verdade. Mas eu uso para colocar meu óculos. Meu óculos tá velhinho já, então se riscar um pouquinho não tem muito problema não. Isso veio lá do Fiat Idea lá atrás. E eu acho legal colocarem mesmo no carro pequenininho, compacto. Fica bom. Aqui o acabamento também é legal, o teto tem um tecidinho bom. Aqui a gente tem, né, pelo menos essa portinha aqui. Não tem iluminação, é claro. Do lado de cá também não tem iluminação, mas tem um espelhinho. Ele não é aqueles porta-sol escuro não, perdão, é duros, né? Tem uns que são duros de puxar, ele é bem molinho. Também não tem nossa segurança aqui na frente. Uma pena também, isso é uma coisa que a Fiat fica devendo. Mas, se você for levar em consideração que é um carro de entrada, um carro simples, mesmo que em sua versão top, é bem completinho, viu? Vidro elétrico, trava elétrica, tem multimídia, aqui também tem a função tilt down, tem retrovisor elétrico. Legal que se você deixar o farol ligado e desligar o carro, ele não fica aquele barulhinho chato apitando para você desligar o farol, ele desliga sozinho. Então ele tem funções até que bacanas, viu? Para um carro de entrada. Em relação ao seu concorrente, ele tá acima, principalmente pela faixa de preço que ele se encontra hoje. Isso aí, galera, bora lá agora dar uma volta com o Fiat Mobi 2022, versão Trekking, a aventureira do modelo, né? Que se vocês já viram na época do lançamento da propaganda, vocês vão lembrar bem que ele ficava passando num monte de buraco e nada acontecia. E realmente, ele tem uma suspensão muito boa, gostei bastante da suspensão dele. Ele passa em qualquer buraco, filtra bem as irregularidades e não raspa em nada. Então, é um carro perfeito para você andar na cidade. Perfeito. Por quê? Ele não raspa, passa em qualquer buraco, tem um bom consumo, então você vai gastar menos, né, combustível, afinal ele faz 10 km por litro quase no etanol, mais de 12, 13 na estrada. E na gasolina esse consumo vai além. Eu consegui, num pequeno trecho que eu fiz de gasolina com ele, eu fiz mais ou menos 13 na cidade, 13,5, e na estrada, um curto período só de tempo que eu passei na estrada, chegou a 17 km por litro, 18, mas você consegue fazer um consumo bem legal na gasolina também. O desempenho, é claro que não é o melhor, afinal a gente está pensando num carro que foi feito para ter consumo bom. Então o desempenho dele não é excepcional. Eu diria até que é um pouco fraco em alguns momentos. Tem alguns outros carros também 1.0 que parece que anda mais do que ele. Mas não é ruim para andar na cidade, saída de farol, tudo. Ele vai na boa, tranquilinho. Então assim, é um carro focado muito para a cidade. Tanto que na estrada ele não anda muito legal, ele é um pouco barulhento, tudo. E aqui na cidade, totalmente ao contrário, ele é um carro até que silencioso. É um motor 4 cilindros, 1.0, né? Um motor antigo, Fire, não é um 3 cilindros. Mas ainda assim, o 3 cilindros, eu já andei também num 3 cilindros. E não é aquele motor barulhento, né? Os 3 cilindros têm a fama um pouco de ser barulhento e de ser um motor que fica vibrando. E não é não, pelo contrário. Mas falando exatamente desse aqui, esse 1.0 aqui, ele te traz um consumo e uma potência até que razoável na cidade. Falando mais um pouco dele agora em relação também a conforto, esses bancos aqui dele são confortáveis, então você consegue passar um bom tempo, né, dentro do carro tranquilamente. Ele tem um acerto de direção mais ou menos, porque ela é hidráulica apenas, não elétrica. Uma pena que o Mobi perdeu a direção elétrica, mas ela, durante a cidade andando assim, ela não é pesada não, pelo contrário, ela é até macia. Porém, olha o cara com esse carrinho no meio da rua. Enfim, a direção dele andando não é pesada, ela é leve, mas para estacionar ela é um pouco pesada sim. Isso é uma coisa que o Mobi perdeu e foi uma pena ele ter perdido. Mas ossos do ofício. O Mobi é um carrinho muito gostoso de andar na cidade. Você estaciona em qualquer lugar, é fácil estacionar. Ele tem sensor lá atrás, não tem a câmera, mas a câmera você consegue pôr. De qualquer forma, já tem o sensor. É um carro fácil de você estacionar, fácil de
entrar nos cantinhos, ruazinhas pequenas, no meio do trânsito ele não atrapalha. Então é um carro muito prático mesmo. É um carro totalmente focado em mobilidade, afinal, mob, né? Faz sentido. É um carro que eu me surpreendi positivamente, confesso. Porque quando você pensa num carro de entrada, um carro básico, de uma marca, claro que você não pensa em nenhum produto muito sofisticado. Ele, claro, não é sofisticado, mas é mais do que uma pessoa espera, eu diria. Ele tem mais coisas do que outros carros de categoria superior, e tem mais coisas do que seu principal concorrente. Porque eu não quero ficar citando exatamente nomes para cada um. Você vai saber qual carro eu tô falando. Ele só concorre com um carro diretamente aqui no Brasil. Mas esse não é o foco, né? Não é um vídeo comparativo. É um vídeo sobre o Mob. Ele é um carro muito bom para a cidade, resumindo. Na estrada ele não é ruim também, dá pra andar de boa. Aqui em São Bernardo pega Anchieta, ou você mora num lugar que tem que pegar rodovia para o trabalho, um pouquinho assim, beleza. Agora para passar horas viajar pra uma distância longa, 400 km, aí ele é um pouco cansativo. Aí ele vai, mas não é tão confortável assim. Então, se você se preocupa com isso, beleza. Em relação a preço, eu nem vou entrar muito no mérito, porque sempre vai ter aquela galera que vai falar: ah, mas o carro é muito caro, quase 70 mil reais no Mob, onde estamos? Mas é isso, galera, esse é o mercado, infelizmente. É caro mesmo, todo carro tá caro, e a gente tem que comparar com o que a gente tem dentro do mercado. Então dentro do mercado ele está inserido com um valor bacana, ele tem um valor de revenda também bom. Então é um carro que tem confiabilidade, né? Fiat, qualquer um sabe mexer com esse motor aqui. Esse é o lado bom de ter esse motor um pouco mais antigo, assim, né? Por mais que ele foi modernizado com o tempo, ele não é o mesmíssimo motor desde lá de trás, ele foi modernizado, é claro. Mas o bom é que é um carro confiável. É um carro que não vai te dar dor de cabeça, tem uma suspensão reforçada, tem bastante itens que fazem da sua condução relativamente confortável. Então assim, é um carro que eu indico para quem quer andar na cidade, para quem não precisa de tantos itens assim, né? Não precisa de muitas frescurinhas, vou dizer assim, não é essa a palavra. Olha o lugar que eu tô passando aqui, ó, como o asfalto é ruim, ó como ele vai na boa. O áudio até deve ter ficado ruim agora, porque esse microfone às vezes dá uma interferência. Mas aqui não é uma subida tão grande e ele me pede uma segunda. Isso não é muito legal. Mas bota a segunda e vai. O carro sozinho, você mais uma pessoa, vai tranquilo. O ruim é quando você tiver 5 pessoas no carro. Aí é um problema. Essa versão top do Mob, a Tracking, é talvez uma das mais completas em relação a custo-benefício, que é mais completa no aspecto geral, é claro que é. Mas em relação ao custo-benefício, você deve dar uma olhadinha na versão abaixo dele também, se ela já te atende. Afinal, esse aqui tem itens que para algumas pessoas pode não ser tão primordial, como a roda, por exemplo, que não é de calota, né? Roda de liga leve. Tudo bem que é um opcional, você paga um pouco mais de R$2.000 por isso, mas para outras versões você nem tem esse opcional. A versão abaixo desse também é uma versão que compensa talvez, mas eu ainda acho que essa Tracking é a melhor. Afinal, por tudo que o carro oferece, pelo preço, tá bem bacana. Se você for ver dentro do mercado, dentro das variantes, né, do modelo e da marca. Talvez um Argo já, se você pular um pouquinho em cima pro Argo, se você precisa de espaço, porque esse carro realmente você não tem espaço de porta-mala, o espaço interno também não é dos melhores. Você viu que cabe lá dentro, eu ando de boa, mas não é um espaço ótimo, longe disso. Se você não precisa de espaço no porta-mala, quer entrar em qualquer vaga, quer se enfiar tranquilo no meio do trânsito e quer economizar combustível, esse aqui é seu carro. Se não, pula para um Argo. A diferença de preço é razoável, mas dependendo compensa. Eu testei um Argo Tracking, dá uma olhada aqui no canal que tem lá um Argo Tracking também, essa mesma versão, porém aquele lá é com câmbio automático, um motor que logo vai acabar de produzir, que é aquele e-Torque 1.8. A Fiat já está tirando ele dos seus modelos,
E o Argo daqui pra frente vai ter um novo câmbio CVT junto com o motor 1.3, e aí vai ficar um carro melhor ainda. Mas isso lá na frente, em breve eu mostro um dia pra vocês. Por enquanto, esse aqui é o carro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários se vocês teriam um carro desse ou não. O que vocês acham desse carro? Qual que é o seu tipo de uso? Qual é o seu carro dos sonhos? Fala aí pra mim, conversa comigo que eu vou te responder. E vou tentar sanar todas as dúvidas de vocês. Beleza, galera? Se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Segue também lá no Instagram, @alvolante.tv. Lá eu posto os bastidores e tudo sobre o meu dia a dia testando esses carros. E eu espero ver vocês num próximo vídeo. Beleza, galera? Um abraço. Falou! A corrente é com comando, ainda tem o tanquinho de partida frio. A corrente é acionada para fora, para na hora de uma batida não ter nada atrapalhando aqui.